Shalom, shalom, queridos. Estamos hoje entrando no nosso 6º dia de preparação aqui de Techuvá, né, de purificação, de arrependimento. 6º dia, um tempo que o Senhor tem colocado para nós, para que nós possamos abrir o nosso coração, para que a glória de Deus se manifeste sobre nós, para que o poder da unção do Altíssimo se manifeste sobre o nosso coração também, possamos derramar, possamos ser luz, possamos multiplicar isso, trazer isso para pessoas. Então, em nome de Jesus, querido, nós precisamos entender que nem sempre o que nós achamos como conhecimento teológico, aquilo que de fato nós achamos como conhecimento para nós é de fato algo que reflete verdadeiramente o coração de Deus. Às vezes, as nossas interpretações teológicas daquilo que nós consideramos verdades absolutas nem sempre reflete o que parte de fato da verdade do Eterno. Então nós precisamos desmistificar algumas coisas e precisamos entender, queridos, que de fato o Senhor, Ele nos olha com olhos eternos, olham com olhos que de fato mudam, né? Mudam e tangenciam as nossas estruturas a ponto de nós não entendermos o porquê que Deus olha para um de um jeito e para outro de outro. Às vezes, por mais teológicos que nós possamos ser, né? Às vezes, por mais por mais tentamos conjecturar através da palavra e até a liberdade cristã a qual nós temos de entender a palavra, ver a palavra, às vezes algumas respostas não são tão claras e às vezes tudo que nós olhamos de fato será apenas revelado como se o Senhor quiser nos revelar. Por exemplo, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, duas crianças ali no ventre, duas crianças que não tinham nem estrutura física ainda completa, e Deus já conhecia o coração de Jacó, Deus já conhecia o coração de Esaú, a ponto de Deus abençoar Jacó e rejeitar Esaú. É interessante porque embora no nosso padrão humano, e às vezes até na nossa teologia, no nosso padrão bíblico, nós queremos explicar isso, de fato são coisas que têm explicação que não plenamente preenche as lacunas dos nossos questionamentos. E, de fato, uma coisa é a questão do julgamento. E uma realidade que nós entendemos pela Bíblia é que nem todo julgamento de Deus é igual para todos. E nós precisamos entender isso. Por mais injusto que possa parecer ser, por mais frágil que seja esse argumento, nós temos que entender que Deus não julga os pecados das pessoas com o mesmo peso. Como assim, apóstolo? Como que Deus não julga? Se alguém roubou, o outro rouba também. Se alguém furtou, o outro furta também. Se alguém cometeu uma injustiça, outro cometeu a mesma injustiça. Se um não cumpriu um mandamento e outro não cumpriu o mandamento, como existe esse disparate de julgamento? E a verdade, isso acontece. Como assim? Vamos imaginar para você e te dar um exemplo que seja um pouco mais claro. Existe uma pessoa que seja muito rica e ela esbanja sua vida através da riqueza, porém ela não é um tzadik, ela não cuida de próximos, ela não entrega a sua justiça da casa, ela não comete justiça sobre outras pessoas. Essa pessoa tem um peso sobre ela. Porém, vamos dizer, aquele pobre, aquela pessoa que está com problemas financeiros muito sérios, aquela pessoa que de repente ela não tem nada nem para o seu próprio sustento e ela não comete, não usa da tzedakah, ela não faz tzedakah, até porque para ela o mínimo que ela tem é para o seu sustento e às vezes o que ela tem ainda não dá para o seu sustento. Porém, uma coisa é certa, nós temos que entender que o julgamento, em nível de julgamento, a justiça será muito mais dura para aquele homem que é rico e não entrega tzedakah, que não cumpre o mandamento, do que aquele pobre que não cumpre o mandamento, às vezes por não ter, por não conseguir
o recurso adequado para o seu tempo. Então, o que acontece? Todas as pessoas, todas elas, todos nós, temos que entender que nós temos que fazer o melhor com o pouco que temos. E às vezes acontece isso. Às vezes nós olhamos e vemos que as pessoas menos favorecidas financeiramente, elas são muito mais justas em termos de da casa, em termos de ofertas de justiça, do que de fato pessoas muito mais ricas. Lógico, eu estou generalizando, isso não é uma verdade absoluta. Existem pessoas que são bastante pródigas, bastante abastadas, bastante influentes e que são verdadeiramente liberadas quanto à justiça, né? Elas são liberadas e liberais quanto à justiça. Isso é muito importante eu entender. Então, eu não estou fazendo aqui um padrão. Mas o justo, quando ele é próspero, ele se torna muito mais justo. Agora, aquele justo que não é próspero, ele pode não fazer tanta justiça, mas muitas vezes a pouca justiça que ele faz significa muita coisa. Então, imagine os parâmetros. Imagine se aquele justo que não é tão próspero, ele chega à prosperidade. Porém, a justiça que ele faz ali quando ele não tem recursos pode ser até maior do que ele passa a fazer quando ele adquire todo o recurso. Então, aí que está a diferença. Se um justo ele não é próspero, e mesmo assim ele pratica justiça, e quando ele chega em um patamar em que os recursos estão disponíveis para ele, que verdadeiramente ele tem condições de cooperar com vidas de pessoas, a ponto dessas pessoas não serem somente abençoadas, mas serem também direcionadas a também um nível de prosperidade, e ele não age mais com a mesma força, com o mesmo ímpeto, ele também vai ser julgado. Veja bem que a justiça ela é diferente. Porque nós não estamos falando de uma justiça cega. Nós estamos falando de uma justiça que vem daquele que entende toda a circunstância em torno da justiça. Então, o que nós precisamos saber? O que nós precisamos fazer? Fazer o melhor com menos que nós tivermos. Fazer justiça, mesmo que seja com pouca coisa. Uma vez nós estávamos aqui na nossa igreja, e o Senhor colocou no meu coração, nós queríamos muito começar um trabalho com moradores de rua, e eu não tinha condições, nós não tínhamos condições nenhuma de começar trabalhos com moradores de rua. Então, o que nós fizemos? E o Senhor colocou no meu coração. Eu estava fazendo colocando o meu prato de refeição na hora do almoço, e o Senhor falou comigo: você pode não fazer muito, você não pode ter tanto, mas faça um prato a mais. Faça um prato a mais e vá entregar. E eu fiz isso. Eu aproveitei ali, tinha uma vasilhame específico, e eu fui lá, fiz um prato tão generoso ou mais generoso do que eu mesmo iria me alimentar, e desci as ruas, e a primeira pessoa que eu vi com necessidade eu entreguei. E assim nós colocamos para a igreja, e desafiamos a igreja a pessoa fazer um prato de comida, fazer a comida e tirar sempre um prato todos os dias, sempre um prato. E assim nós começamos a alimentar várias pessoas dentro da igreja, várias pessoas que vinham para se alimentar dentro da igreja, e às vezes até sobrava e nós distribuímos para a comunidade. A verdade é essa: o Senhor vai nos julgar segundo, não segundo somente as nossas ações, mas segundo também aquilo que está envolto em torno das nossas ações, né? As situações externas e as situações também que nos garantem ou não garantem não a força de caráter para cumprir a mitzvot. Às vezes tem circunstâncias que podem me iludir e falar assim: eu não posso cumprir essa mitzvot. Por exemplo, o Shabbat.
Eu trabalho, eu descobri o Shabá. E eu quero cumprir o Shabá, só que eu trabalho por escala. Então eu não consigo cumprir a mitzvot do Shabá. Porque eu estou escalado. Gostaria muito de estar na minha casa com minha família, de adorar o Senhor logo cedo, mas eu não consigo, porque eu tenho uma escala de trabalho. Veja bem, querido, essa pessoa que tem ali no Shabá, na quebra do Shabá, uma resposta espiritual, porque tem sim uma resposta espiritual contrária a ela, quando ela não cumpre o Shabá, essa pessoa que não cumpre porque não quer, vai receber um julgo muito maior do que aquela que não cumpre porque não pode. Então existe uma circunstância externa que me dá uma, vamos dizer assim, uma jurisprudência diante da justiça eterna, para que eu possa ter, então, um julgamento mais ameno quanto aos meus pecados, quanto às minhas transgressões. Entenda isso. Nós aprendemos que Deus julga todos da mesma forma, e não é. A Bíblia, ela é clara por vários exemplos disso. O próprio Jesus, quando chega diante de Jerusalém, ele clama e chora sobre Jerusalém e fala de algumas cidades impenitentes, como Nínive. E fala que sobre Nínive teria muito menos juízo do que Jerusalém. Imagine você, o próprio Jesus está falando que os parâmetros de Deus não são tão isonômicos quanto nós pensamos que fossem. Amém? Quero orar por você, vamos orar então, entrar no nosso portal do meio-dia, e que a graça do Senhor esteja com todos, pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora nesse portal de meio-dia. Nós chamamos agora a unção, Senhor, do sangue do Cordeiro sobre nós e colocamos sobre nós, Senhor, erguemos agora os escudos de oração, proibindo todo ataque, proibindo, Senhor, todo levante contra nós. Pai, que se levante agora os escudos eternos, para que todo vento infernal seja dissipado, Senhor, e que toda a obra do inframundo do pecado seja agora distanciada dos nossos destinos em nome de Jesus. Proibimos toda seta e mortandade que assola o meio-dia, paralisamos o sol de iniquidade e de injustiça sobre as nossas vidas e chamamos as bênçãos do sul, a qual o Senhor trará a sua luz, o teu juízo, a tua graça, Senhor, sobre nós. Chamamos sobre nós a sua sombra protetora e que o Senhor venha nos dar a prosperidade, Senhor, a graça, o poder, a misericórdia, as bênçãos que nós nunca experimentamos nesse tempo. Chamamos, Senhor, a provisão que vem do Senhor. Chamamos a unção, Senhor, das tribos de Rubens, Simeão e Gade, para que nós possamos experimentar, Senhor, uma unção sobrenatural que nunca foi experimentada por ninguém. E que seus ministros Senhor, venham trazer o portal que nos levará a esse manto de prosperidade e frutificidade. E a mão do Senhor esteja conosco. Paralisamos, Senhor, toda a obra infernal. Abençoamos a Israel e a Jerusalém e a tua igreja. E chamamos sobre nós as bênçãos eternas, que tudo que é nosso, inclusive tudo que chamamos sobre o nosso nome, seja abençoado. Rompemos o ciclo agora desse dia, Senhor, esse ciclo de meio-dia, e entramos numa nova etapa, entramos num novo tempo na tua presença, chamando os teus anjos à nossa retaguarda, e que sua mão esteja sobre nós. Nos dá a bênção para romper os ciclos, não estar paralisado nas operações de sepultura. Saímos e quebramos e destruímos toda a porta de sepultura contra as nossas vidas e também, Senhor, toda a ação dos espíritos de Cronos e Kairos. Que em nome de Jesus todas as frequências de principados e de tronos sejam canceladas e limpamos a nossa genética. Chamamos sobre nós um novo e vivo caminho pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Shalom, shalom. Tchau, tchau.